Olha, falando em câmeras e sobre a política aqui de São Paulo, a gente muda de assunto para falar de um outro tema que também teve muita repercussão, que ainda está sendo bastante questionado, que é a lei que foi sancionada sem vetos pelo governador Tarcísio de Freitas sobre a proibição do uso de celular nas escolas públicas e privadas de São Paulo. Sobre isso, temos uma atualização. O deputado Mário Frias, deputado federal, vai apresentar um projeto de lei que determina a instalação de câmeras nas salas de aula, com o objetivo, claro, de impedir a doutrinação ideológica dentro das escolas. O deputado está ao vivo aqui conosco para nos dar mais detalhes dessa proposta. Obrigado, deputado, em primeiro lugar, pela presença aqui, pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Se a gente assistir, eu que estou acompanhando vocês desde o início, é muito difícil, né? O Estado que acha que pode ser tutor da sociedade, ele é um Estado que beira a tirania. Isso é um assunto que a gente precisa debater, sim. Pois é, deputado, queria saber, para começar, como é que o senhor analisou essa proposta de veto aos celulares nas salas de aula? Será que isso pode, de fato, ser um limitador na liberdade de expressão dos jovens? Pode impedir as denúncias de doutrinação em sala de aula? Afinal de contas, muito do que a gente viu aí nos últimos dias, até evento com o apoio do governo federal, que teve exibição de filme com cenas pornográficas, só foi registrado e divulgado graças aos celulares, né, aos alunos que filmaram. O senhor acha que esse veto aos celulares compromete esse direito? O Brown, a princípio, a própria lei em si, ela me parece inconstitucional, tá? Ela fere as garantias individuais de forma clara, na minha opinião. O que a gente está vendo, assim, se a gente for falar de educação, o Brasil, entre 64 países analisados, o Brasil ficou em 54º lugar em termos de educação. Então, a educação brasileira está falida, não é de hoje, e a gente não conseguiu mudar esse quadro durante todos esses anos, e, sinceramente, não vai ser a criança estar com o celular dentro da sala ou fora da sala que vai mudar isso. Porém, depois que eu fiz a postagem dizendo que eu sou contra a questão da retirada dos celulares, muito mais por essa questão de achar que o Estado não tem que meter a colher nessa história. É o que eu disse, né? O Estado que quer ser tutor da sociedade, ele beira muito tenuamente a tirania. Eu acho que esse debate ele deve ser feito entre os pais e a escola, entre as pessoas que são os tutores dessas crianças e que estão diretamente ligadas a essa criança. Não, uma lei que vem de cima para baixo, achatando, isso de fato não faz nenhuma alusão ao governo que eu advenho, né? Como eu entrei na política. O presidente Bolsonaro, eu tenho certeza absoluta que é contra esse tipo de medida. O que eu acho, tá? E é o que até inclusive acontece na escola da minha filha de 12 anos, os pais, junto com a escola, chegaram à conclusão que os celulares devem ser deixados numa caixinha fora da sala, né? Porque durante o período em que o menino e a menina estão ali aprendendo, absorvendo conhecimento, o celular realmente é muito nocivo, a não ser que haja uma estratégia, que eu também acho que faz parte desse processo, de que a gente consiga utilizar o celular como forma de aprendizado também. Porque não adianta a gente negar, o futuro chegou. O celular está na vida de todos nós, a gente não tem mais máquina de escrever. Eu sou um cara da época que minha mãe tinha a Barça em casa, ou a Conhecer, que eram as fontes de informação de adolescentes e crianças na fase escolar. A minha proposta do PL, já que, né, essa lei está sancionada, eu tenho aqui o print do post do governador em que ele diz: agora é lei, né? Sancionamos a restrição para uso de celular em escolas públicas e privadas do estado de São Paulo. Me chama muito a atenção, me pegou de surpresa, não é algo que eu concorde na minha essência. Eu não acho que o Estado sirva para isso. É como eu digo, tá querendo ser tutor da sociedade, tá querendo me dizer como eu devo educar os meus filhos. Aí eu acho que é um perigo, eu acho que é longe demais. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, hoje uma pessoa mandou um vídeo no Twitter em que aparece um professor em meio à bagunça, que ele está lá agarrando a aluna por trás, uma menina, dando beijinho na orelha da adolescente. Isso aqui não é algo único, não. Você tem diversos.
Isso eu não tô nem falando da doutrinação ideológica que está, assim, 90% enraizada na educação dos nossos filhos. Eu como pai que devo ser, muito cobrado pela minha esposa, ainda faço os deveres de matemática, português com ela, tento estar o mais próximo possível para entender o que acontece na escola, busco ter uma boa relação com a escola que eu escolhi para ela. Agora, se algo acontece com a minha filha na escola e ela precisa falar comigo, se ela é assediada, se alguém agride, ou se porventura, como a gente tem visto, inclusive no Brasil, infelizmente, há um atirador nessa escola, ela já tem idade e educação suficiente para usar o celular como uma arma de proteção. Você acha que eu hoje dei um celular para uma menina de 12 anos e foi um questionamento muito grande com a minha esposa, porque ela era contra, porque eu me sinto inseguro, né? O Estado não é impossível o Estado querer prover 100% de segurança para a população como um todo. Então, o celular, para mim, serve como um localizador, serve como uma troca de mensagens imediata. Por que será que eu quero isso? Eu quero isso por segurança. Então, acho que isso foi feito no susto, não tenho certeza, não é uma crítica ao Tarcísio, digo aqui logo que admiro demais o trabalho que o Tarcísio vem fazendo, acho ele talvez o melhor governador do Brasil na atualidade, é um cara trabalhador, honesto, muito técnico, entende muito de vários assuntos, mas nessa questão da educação, nesse caso específico, de querer obrigar que os pais, que as crianças não possam usar o seu. Eu quero entender melhor, tentei até, inclusive, falar com ele agora há pouco, não conseguimos, porque ele também está em trânsito, assim como eu. Quero entender melhor. Por quê? Concordo. O celular é uma distração para a criança, jogos, esse tipo de coisa. Durante a aula, obviamente que vai trazer um prejuízo, né? Não que nós nós já temos uma educação no Brasil muito precária. E isso realmente eu concordo. Por outro lado, é o que eu digo, quem vai garantir, então, essa segurança que meu filho não vai ser usado com maus professores? Existem maus profissionais em todas as áreas. Existem maus professores. E essas pessoas que, porventura, hoje, têm menos coragem de fazer determinadas maldades, porque as crianças têm um celular, como esse tipo de imagem que chegou a mim hoje, elas vão se sentir mais livres do que nunca para doutrinar, para manipular, para agredir. Então, é uma decisão muito perigosa. Conversando com o presidente Bolsonaro, ele sugeriu também essa questão das câmeras. Então, vamos colocar câmeras na escola. Vamos ter uma câmera na frente, uma câmera atrás dentro de uma sala de aula, com áudio, e que cada pai daquelas crianças que estão registradas naquela escola possam ter acesso a um login com senha para assistirem seus filhos em sala de aula. Então, assim, aí as pessoas reclamam, uma lei para regular outra lei. Realmente, péssimo. O ideal seria que o Estado se colocasse no seu lugar, garantisse, sim, boa educação, garantisse que as crianças vão para a escola de maneira segura. A gente votou aqui a presença de um policial, de um segurança armado nas escolas. Eles não querem. Agora eles estão batendo palma para retirarem os celulares. É no mínimo estranho. O que é? O meu bem mais valioso não merece um segurança na porta da escola. O meu bem mais valioso não vai poder se comunicar comigo diretamente, caso ela precise. A educação dela está sendo cobrada de mim e pela minha mulher. Nós cobramos dela, nós participamos dos deveres de casa, nós estamos atentos às matérias que a escola, nós debatemos com a escola. É claro que a vida da gente é corrida, mas não abrimos mão disso. Agora, você querer me obrigar a tirar o celular da minha filha, onde vai ficar esse celular? Com quem? Ela vai ter acesso a esse celular? Então, existem muitas discussões que precisam ser aprofundadas antes de um post como esse, que, de certa maneira, está se auto-aplaudindo. Deputado, deixa eu passar a palavra para o Bruno Musa, ele vai lhe fazer mais uma pergunta também. Vai lá, Musa. Boa tarde, deputado. Bom, primeiro de tudo, eu sou um amplo defensor das liberdades individuais, então eu tendo a concordar amplamente com isso. Qualquer coisa que o Estado interfira na minha vida ou
O Estado a gente costuma colocar que é um ente abstrato, como se fosse ali alguém que pudesse ir lá e determinar a lei. Não, são burocratas que tendem a ter decisões normalmente autoritárias. E o duro é que no Brasil, no meu entender, as liberdades individuais ainda não estão sendo amplamente pedidas. Não há um anseio da população ao respeito dessas liberdades individuais. Ainda há uma ampla tendência a que as pessoas acreditem que o Estado sim consegue determinar o que é melhor ou não é melhor para sua família. Eu concordo com o que o senhor falou, eu também tenho muitos pontos que eu super enalteço o governador Tarcísio, mas eu acho que o debate é sempre muito pertinente, ainda mais no mundo ou no Brasil de hoje, onde a gente vê as liberdades individuais sendo ceifadas a cada dia que passa. Como que o senhor vê dentro da máquina pública a aceitação por parte dessas ideias que o senhor tem colocado de liberdade individual? Porque eu acho que há uma dificuldade na grande maioria das pessoas entenderem. Olha, primeiro, os políticos, os 500 e os 600 políticos que tem aqui hoje, eles são parte da população, nós somos parte da população. Eu sou um ator, temos um político delegado, temos um político historiador, temos um político, seja lá o que for, nós somos uma parte da sociedade, nós somos representantes da população. Cada um de nós vai ter a sua opinião. No meu caso, é muito claro, eu penso como você, penso como o presidente Bolsonaro também, o Estado não pode meter a colher em briga de marido e mulher. É mais ou menos isso. E as pessoas hoje elas estão desesperadas por fazerem parte. Isso é uma questão da existência, desde que a humanidade é a humanidade. A gente quer ser aceito, a gente quer ser parte de alguma coisa. Porém, o que está sendo discutido aqui é o meu direito de cuidar da minha filha. Porque se ela tiver uma doença, quem vai cuidar sou eu. Se ela quiser um sonho, quem vai ajudar a realizar sou eu. Então, o Estado, nesse momento, ele está invadindo um direito que é, como eu disse, para mim, a lei me parece inconstitucional, tá? Porque ela fere de morte as garantias individuais. Quem comprou o celular fui eu. Quem deu o celular por opção para ela fui eu, aos 12. Eu podia ter dado aos 9, como eu vejo muita gente. Acho precoce, acho que eu poderia ter dado esse celular um pouco mais tarde. Eu pago esse preço. Muitas vezes a gente quer fazer um programa junto em casa e ela está com o celular, mas aí a gente disciplina, olha, agora não é hora do celular. Mas é uma decisão de família, de pai e mãe, com seus filhos. E nesse aspecto, o que eu considero é que um burocrata que nesse momento tende a ser absolutamente frio e oportunista, né? Porque a gente sofre pressão todos os dias, e é claro que o governador sofre pressão todos os dias, como a gente estava discutindo há pouco, a câmera nos celulares. E me parece aqui, vendo vocês também, que o povo não está percebendo que o avanço deste poder, que hoje praticamente faz leis no Brasil, é réu, é advogado, é juiz de si mesmo, esse poder, ele não está tirando o poder do deputado Mário Frias, ele não está tirando o poder do senador Rogério Marinho, ele não está tirando o poder do governador Tarcísio de Freitas, ele está tirando o poder do povo. Porque por mais concurso que tenha feito, por mais merecimento que tenha por esses concursos e pelas vitórias profissionais que tem, ele não tem o voto. Ele não tem o voto do povo. Nós estamos aqui única e exclusivamente por desejo dos seus eleitores. Eu, no caso, pelos meus 122 mil votos no estado de São Paulo, que eu admiro, que eu prezo, que eu luto por. Então, essa lei, na minha opinião, foi, primeiramente, subjugada, ela foi jogada ao vento sem um debate aberto com a própria sociedade, né? Como ele diz, sancionamos, agora é lei. Eu não estava ouvindo falar nisso há bastante tempo, eu não escuto isso, né? Escuto que ele havia cortado a internet na escola, talvez seja uma solução, talvez seja uma solução a criação. Não tem como bloquear o sinal, não tem como dentro da sala de aula os alunos terem um aplicativo apenas que deixa o telefone funcionar apenas para o período das aulas, para que as crianças possam estudar no celular. Eu não sei, existem diversos debates, mas definitivamente, para mim, não é democrática a decisão de um burocrata eleito por nós que decida imediatamente atropelar as liberdades individuais de pai e mãe, de escola, que se debata, tá? Então, a lei que nós estamos querendo criar, ela é óbvio que ela é um artifício de defesa, algo que
é o que eu posso fazer como deputado federal pelo Estado de São Paulo. Nós vamos apresentar um PL, então, que coloque, sim, obrigatoriamente, né, péssimo, mas obrigatoriamente, 2 câmeras na sala de aula, atrás e na frente, com áudio, e que cada pai tenha um login e senha para acessar o horário e o período escolar. E que esse conteúdo permaneça gravado por pelo menos 1 ano. É o mínimo que se pode fazer num país que está em 54º lugar no PISA, num país que fica em 49ª no ranking de criatividade, fica junto com Cazaquistão e Panamá. Criatividade não é de desenhar, não, é de lidar com problemas reais. Então essa é a sensação que eu tenho. E nós vamos brigar, o debate está muito bom, e as pessoas na rede social têm os 2 lados. Mais uma vez eu digo, sou um admirador do governador Tarcísio, acho que ele vem fazendo um trabalho sensacional, principalmente na segurança pública, através do secretário de Segurança Pública do Estado, que é o Guilherme Derrite, que esteve semana passada aqui comigo e com o presidente Bolsonaro. Quero dizer também que sim, eu tenho contato direto com o presidente Bolsonaro, porque ele é uma liderança nata. E se eu me dou ao trabalho de falar sobre esse assunto, debater sobre isso, é claro que eu conversei com ele antes. Perfeito. Deputado, quero agradecê-lo muito mais uma vez pela presença. Nosso tempo está esgotado, mas agradeço pelas informações todas, pelos esclarecimentos. Obrigado, viu, pela entrevista. Boa tarde. Obrigado, Brau. Um abraço a vocês.